Boa noite. Eu tinha começado a live, mas a Maria não tinha conseguido entrar. E aí, então eu encerrei aquela live e comecei de novo. E agora eu tô só esperando ela entrar novamente pra gente começar, tá ok? A Maria já tá aí. E aí nós vamos. Deixa eu só mandar o convite para Maria. Oba, Maria chegou. Agora deu certo. Ainda bem, graças a Deus, né? Eu comecei aqui, eu falei, pessoal, eu vou fechar, que acho que deve ter acontecido alguma coisa e vou atrás da Maria. Pessoal, como eu tinha falado antes, vamos já mandar os aviãozinhos aí pra galera entrar. E eu vou pedir eu tô mandando o meu aqui, vocês mandam aí, quanto mais gente entrar, melhor. Pra gente ter essa E troca incrível hoje. incrível. E eu queria estar falando na outra que eu tinha iniciado, porque que eu comecei com esse tema, Maria, igual eu te Uhum. falei. Eu tô vendo assim a maioria dos meus pacientes reclamando que está com muita dificuldade para comer, com preguiça. Alguns moram sozinhos, então preguiça de fazer comida, ou às vezes assim sem apetite mesmo, que a maioria deles está sem apetite. E questão também de anemia, né? Estão desenvolvendo anemia. E muitos eu gosto de falar da suplementação Uhum. e que eu acho que isso é muito importante, né? Mas, né, na minha vivência, claro que foge totalmente da minha área, e por isso que eu queria ter assim, essa participação de um profissional mesmo, né? Eu estava comentando com as amigas minhas. Hoje parece que live não tá tão mais assim interessante, né? Na época da pandemia todo mundo queria ver e tal. Mas eu acho que como material é bom para que depois eu salvo isso aqui e envio para meus pacientes, né? Coloco lá no meu YouTube e serve também para a gente estar movimentando isso aqui, né? E é bom porque Mas eu que nessa idade, né, muitos idosos também já não têm tanto um conhecimento já tão fácil de ter acesso. Então, torna-se algo muito mais difícil para eles conseguirem ter esse acesso, conseguir compreender a dimensão disso, né? Hoje eu vejo Aham. que as pessoas entregam, mas de uma forma muito dificultada, que impossibilita muito a questão do entendimento mesmo. Isso, é exatamente isso. Queria então que você apresentasse para o meu público, né? Quem é Maria, por que que eu te escolhi. Oi, gente. Então, eu sou a Maria Gabriela, formada em nutrição. Atuei por 2 anos, né, aí na Unimed, com vários grupos e abordando várias pessoas e também muitos idosos nesses casos. E a gente teve uma convivência muito boa. Atuei com a Cris também, junto com idosos, então a gente já tinha mais esse convívio com esse público. E a gente também, por ter essa convivência, sabe bastante sobre isso, vê uma vivência não só de um lado clínico, mas também de um lado pessoal, um lado emocional, né? E é algo que eu prezo muito de levar para a nutrição e de levar para as pessoas. Porque eu vejo que hoje a alimentação não é só ingerir nutrientes, mas é você também comer emoções, é você verificar um processo, é você ver o que está acontecendo, o que está interferindo naquele meio, né? E isso é algo que eu gosto bastante de estar trabalhando junto com os meus pacientes, com as pessoas que convivem comigo, porque o alimento, ele não é só nutriente, ele também é amor, ele também é uma troca, ele é um afeto, né? É algo que eu gosto muito de deixar bem específico para tudo isso. E principalmente nessa área, né? Nessa idade, é algo que a gente precisa mais de um atendimento, de um olhar mais com o coração mesmo. A gente esquece um pouco da clínica e volta mais para o coração. É isso mesmo. Eu acho que o que você falou faz todo sentido, porque é todos nós, né? Quando a gente está ou muito ansioso ou muito triste, a gente desconta na comida de todo jeito, né? Ou come demais ou não come. Então, o que eu vejo às vezes dos meus pacientes é isso, que eu acho que o emocional que eu tá interferindo neles, né? Uhum. Em alguns, né? Então, esse fator de ter que fazer comida sozinho, né? Já não tem tanto assim, ai, pra que que eu vou caprichar pra mim? Pra que que eu vou fazer um prato só pra mim, né?
E realmente tem coisas que podem ser facilitadas no dia a dia, né? Eu tenho uma paciente mesmo que não sei se é o certo, e se não for também você já pode comentar que eu já levo lá para eles. A cozinheira vai, faz a semana inteira o cardápio e aí eles congelam. Depois só retira aquele alimento ali, prepara. Mas é uma forma mais fácil dela ter o alimento, assim, sempre uma variedade de alimentos, né? Na verdade, eu falo que é uma forma até muito prática, né? E não só para quem é da terceira idade, mas para o público em geral. Porque a gente foi parar para analisar o nosso tempo de vida, a nossa vida mesmo agora com o período de Covid, que a gente realmente precisou ficar dentro de casa, então sobrava um pouco mais de tempo. Mas antes disso, Uhum. era muito difícil você ver uma pessoa que ficava mais de meio período dentro de casa. Na maioria dos casos, as pessoas ficavam mesmo só a parte da noite, então sempre tive uma vida muito corrida. O que eu gosto muito de brincar também é que idoso, hoje em dia, ele quer ser muito ativo. Então, ele não quer ficar dentro de casa. Tanto que é uma coisa que a gente até comentou na questão da pandemia, que foi um período muito difícil manter um idoso dentro de casa. Porque eles gostam Uhum. dessa vivência, gostam de conhecer gente, gostam de trocar experiência, gostam daquele aconchego, né? Então, isso é algo que eu vejo muito. Então, se a pessoa não tem tempo, ter uma opção que para ela vai ser mais prática, vai ajudar no dia a dia e até evita a questão dela fugir, porque se ela chega em casa de um serviço, de um exercício físico, cansada, ela não vai querer cozinhar. Então, se Uhum. torna algo até mais prático. Pode perder um pouco da questão dos nutrientes dos alimentos? Sim, só que eu, no meu ver, eu prefiro que uma pessoa tenha um alimento congelado e uma refeição mais saudável congelada do que ela ir pedir um fast food. Então, é Uhum. uma opção que ajuda bastante. Certo, ótimo. Maria, então me fala assim, vamos entrar em alguns casos clínicos, né? Uhum, Tá? Eu tenho essa pacientezinha que eu comentei. Ela é um pouco difícil, que é a questão, eu acho que o emocional interfere. Uma paciente que é sozinha. Mas assim, normalmente ela mesma cozinha, ela mesma, quando tá bem cansada, ela pede a marmita. Mas ela desenvolveu anemia, né? uhum, Aí ela até plantou um pezinho de couve ali no quintalzinho dela para ajudar. uhum. Mas aí eu sempre falo, ai, come o fígado, ai, eu odeio o fígado. Ai, come não sei o quê. Então, assim, para esses pacientes que já estão num quadro de anemia, o que você acha que é fácil e que é, assim, vamos dizer, urgente para recuperar esse ferro ou para dar uma reflorada ali? Olha, em alguns casos realmente já é necessário entrar com aplicação de ferro, né? Por indução, que aí o médico vai ter que orientar. Aí realmente já não tem como a gente entrar e interferir. Em alguns casos já mais avançados, aquela pessoa que já tem uma anemia recorrente, que mesmo ela conseguindo consumir todos esses alimentos, não altera. Porque o que que acontece? A anemia hoje, o maior dos casos delas é a de ferropriva, que é a falta de ferro, a baixa absorção de ferro, né? E o que que a gente consegue fazer hoje para ajudar essas pessoas a manter uma parte de ferro mais fácil? O ferro misturado com a vitamina C, ela tem uma absorção maior. Então, o que é bom? Quando ela for comer um feijão, joga um limão por cima. Ou pode estar fazendo diariamente um suco de beterraba com laranja, que fica uma delícia. Um suco de beterraba com limão. Ou quando for consumir carne vermelha, feijão, beterraba. Consumir junto de laranja, limão, morango, acerola mesmo. Que são alimentos que também têm fonte de vitamina C. A vitamina C, quando ela entra junto com o ferro, a absorção é bem maior. Então, ajuda muito na questão da anemia. Muitos pacientes mesmo, em questão, por ela ser mais velha, eles perdem a palatabilidade, perde a deglutição, vai se tornando algo mais difícil. Tem muitos pacientes também que se tornam, ainda mais depois do Covid, né, que não conseguem sentir o gosto mais original dos alimentos. Então ficou com essa sequela. E o que é importante? Verificar alimentos que vai trazer de volta aquele gosto de consumir. Por isso que é bom fazer essas misturinhas, um suco de beterraba com laranja e limão, fica uma delícia. É algo que eu sempre fornecia para os meus pacientes que podia estar tomando diariamente. Ajuda muito na absorção de aumentada de ferro. Nossa, E pode perfeito, eu fazer não dentro de sabia. casa. É o que encontra. Não sabia da questão da vitamina C. Para mim, não interferia, mas é bom que você fala e dá essa dica.
Que acaba que todo mundo tem, né? Algo assim, Uhum. ainda mais agora, né? No inverno, todo mundo tá querendo consumir vitamina C até para evitar, né, gripar. Então, acho que todo mundo tem em casa uma laranja ali, beterraba. É um alimento que é fácil, né? E o bom da laranja é porque a laranja, quando você faz o suco dela, ela por si já tem o próprio doce, né? Então fica mais Uhum, fácil para o paciente consumir e não sentir o gosto de verdade dela. Porque quando você faz somente o suco da laranja, que é só a laranja espremida sem a mistura de água, o idoso ele consegue ingerir e sentir aquele gosto. Então, a maioria dos casos, eles gostam. É muito difícil você conhecer um idoso que não gosta de laranja. Então, quando mistura uhum. com a É. beterraba, já tem essa parte maior. E não fica o gosto da beterraba. O melhor é isso. Porque tem muito idoso também que não É, gosta, que acha a beterraba também isso que eu ia ruim. falar. Aqueles que não gostam, né, para não reclamar, é bom que já tá falando, né? Tá afirmando que não fica com gosto da beterraba. Eu vou até fazer, eu nunca tomei, É não. muito bom. É bom até para nós, né? E pode tomar diariamente E, também. e aí eu tenho um casalzinho de idosos e um foi assim, ele caiu, teve uma queda, da queda ele no hospital pegou Covid e ele emagreceu demais, tá bem magrinho mesmo. E agora ele foi no geriatra e o geriatra até passou o suplemento. E a esposa dele já não foi no geriatra, mas assim, aí os filhos falaram, ah, mas acho que era bom você tomar e tal. Até eu fiz um comentário que achava que poderia ser. Mas aí o que que você acha da questão dos suplementos para idosos, assim? Porque de repente não precisa necessariamente do suplemento, né? Tem como ele recuperar pela alimentação? Eu acho que é o mais importante antes de entrar ou com a suplementação. Por quê? Existem muitos casos de pessoas, idosos principalmente, que eles entram com a suplementação sem necessidade. E isso até mesmo de medicação. Tem muito idoso que toma medicamento sem necessidade. Então, às vezes, ele vai achar que vai ter um benefício, só que isso acaba trazendo um problema maior. Que nem o caso dos seus pacientes, né? Foi indicado pro homem, né? Sim, O suplemento. Para ele, isso. ele teve Aham. todo um caso que foi estudado. No caso, ele ficou internado, ele já teve uma perda de massa magra. Então, tudo já foi observado. No caso dela, ela não teve essa perda de massa. Então, o que que acontece? Por também ter a menopausa, ela pode ter um acúmulo de gordura um pouco. Ela é mais fácil ela ter um acúmulo de gordura do que o homem, por causa da menopausa. Uhum. Os índices de progesterona dela já tá bem mais baixo. E o que que acontece? Às vezes ela entrando com essa suplementação que foi passado para ele recuperar a massa magra, ela pode ter um acúmulo de gordura bem maior. Ela pode ganhar um peso de uma forma maior. E aí ela nunca vai achar que foi a suplementação, porque muitas pessoas têm na cabeça que uma suplementação é boa, independente do caso. Isso é algo que é Uhum. muito avaliado. Mas com a alimentação a gente consegue recuperar isso e da melhor forma. Só que tudo tem que ser balanceado, entendeu? Que nem nessa idade é bom entrar com fontes de cálcio, que aí já entra iogurte natural, nozes, uva passa, amendoim, queijos em geral também, só que sem exageros. Aí também tem fontes de fibra, que vai ajudar muito também nessa questão. Então é necessário avaliar cada caso. Mas, por exemplo, Uhum. fonte de fibra. Eu tenho feijão, ervilha, lentilha, aveia também, milho, pães, biscoitos integrais. São 4 pontos que eu gosto muito de avaliar para os pacientes na terceira idade. Proteína também é outra fonte que não pode faltar, porque tem uma queda de massa muscular muito fácil. Muito Muito, fácil. é. Aí já entra a carne vermelha. É bom optar por carnes magras. Frango, grão de soja. Tem os alimentos energéticos também, porque chega na cidade, fica mais desanimadinho, fica mais cansado, fica mais indisposto para ter aquela vivência do dia a dia. Então a gente consegue entrar Sim. com esses alimentos energéticos, que é aveia, mandioca, abóbora, milho. É bom pôr todos esses alimentos no dia a dia, mas uma quantidade adequada, não para que ele consuma em excesso, mas que ele fique Uhum. saciado. Uhum. E no caso, então, eu estava reforçando muito da questão da carne, né? A gente Uhum. sabe que é super importante. Mas alguns, assim, igual pelo próprio paladar, igual você falou, a questão da dentição, né? Porque já tá fraco também para mastigar. Tem alguma outra substituição? O ideal
seja a carne mesmo, ou uma forma de preparo dessa carne? A parte da carne, ela é mais. A quantidade de proteína é maior, da carne vermelha. Só que pode entrar Ah, com grão de soja, pode fazer essa carne moída, pode fazer essa carne batida em sopa. Então também é umas formas de preparo. Não precisa ela ser em si, por exemplo, um bife. Pode comprar uma uhum. carne mais molinha, fazer ela moída, que nem um patinho. Aí pode fazer um caldo de abóbora e bater ela junto com a carne. Vai ter o mesmo aporte de proteína. Realmente, tem muitos pacientes nesses casos que eles não conseguem mastigar direito, tem essa dificuldade. A minha avó mesmo tem essa dificuldade. Ela deu AVC, então para ela já tá bem mais difícil a questão da dentição, da deglutição. Ela tá com muita dificuldade. Aí a gente já tá entrando mais com alimentos mais líquidos, pastosos. Por causa dessa Aham. questão. É a forma do preparo. Uhum. Não, perfeito. É, até outro dia tinham comentando comigo, né? Ai, não, não sei se foi churrasco, alguma coisa assim. Ah, não consegui comer, mas fiz igual bebê, fiquei chupando a carninha. Aí eu brinquei, falei, não, tá ótimo. Já ingeriu o nutriente ali, já tá. Ótimo. Serve também? Serve sim, porque assim, é o que eu até brinco também, né? É uma questão de emoção. Então, às vezes, pra ele, aquele momento ali, ele queria sim morder aquela carne, aquele churrasquinho. Porque tem muitos que gostam de um churrasquinho até hoje. Aham. Mais difícil, eu prefiro mais deixar desse jeito pra ele ter aquele momento, aquela vivência também, porque deve ser assim, você vai no churrasco, não, você não vai poder comer. Não dá pra proibir também. Mas o importante é realmente a gente, tipo, ele não vai conseguir comer aquela carne, mas depois a gente pode fazer um outro tipo de alimento para ele consumir. Pode colocar um feijão ali para ele também, só para ele não ter só aquela específico para ele comer. Porque querendo ou não, a gente tem que observar também a ingestão dele do dia. Para ele não vir a perder, porque eles têm uma dificuldade muito grande de comer. Nunca sente fome, né? Uhum. É. Essa deles nunca sente fome, tá sempre ali, não tem vontade, e é isso. Então é algo que a gente também tem que observar nesses casos. E cabe a nós, de fora, observar, porque eles nunca vão assumir que tá algo errado ali. Aí tem que já olhar nas outras refeições como que tá sendo. Uhum. É isso mesmo. E alguma sugestão, por exemplo, igual quem vai malhar sempre toma, né? Faz o pré-treino, o pós-treino. Idoso precisa também. E no caso, que Importante, a fisioterapia é importante. importantíssimo. É, você quer falar um pouquinho? Quanto tempo antes ou depois? No caso, por exemplo, eu que vou chegar lá na fisioterapia, né? Uhum. Então, o que que é importante? Depende do nível do alimento que ele está conseguindo ingerir. Alimentos líquidos é bom pelo menos uns 20 minutos antes, para não ter aquela indigestão também. Então, alimentos mais sólidos pode ser até uns 40 minutos, para dar o tempo de digerir, para ele fazer um exercício, fazer a fisioterapia, ou pilates mais tranquilo. Uhum, Mas ele não pode, de forma alguma, fazer esses exercícios de estômago vazio, porque ele não vai ter energia, ele não vai ter disposição e nem vai conseguir fazer direito. Então, vai ser uhum, realmente algo perdido ali. E pode acontecer desde uma queda de pressão no meio, que acontece muito no exercício, porque ele não comeu direito. É super importante. O pós também, ele já pode entrar com iogurte natural, com algum queijo, com algum tipo de proteína para recuperar essa massa muscular. uhum. É, isso eu nunca orientei, não. O que normalmente eu falo é assim, comer pelo menos meia hora antes para não passar mal mesmo, né? Às vezes já Uhum. tava com o estômago cheio, mas nunca tinha conversado com eles desse preparo para a questão de perca, né? Então, o Uhum. ideal depois um iogurtezinho. Nunca Sim. fazer, ou então fazer a fisioterapia de estômago vazio e depois lanchar mesmo. Não. Não, não, não. Porque aí acaba que eu acho mais importante o pré-treino do que o pós. Porque ele vai ter uma disposição maior, ele vai estar mais tranquilo. Porque é muito fácil ter uma queda de pressão nessa época, nesse período da vida. Porque é algo que é natural da vida, só que a gente precisa ter um acompanhamento mais de perto. Perfeito. E há alguns alimentos, igual você falou, né, alimentos energéticos, mas tem algum que assim que o idoso não pode ficar de forma nenhuma sem alimentar. Ah, já ia vou fazer essa pergunta Uhum. agora, porque ela já me veio várias vezes na cabeça e fugiu. Eu falei, se eu não fizer agora, eu vou esquecer de novo. Tem algum super alimento para dor, assim, que vai ajudar em questão de dor? Não.
Em questão de dor, não, porque vai muito do contexto alimentar. Depende Uhum. muito a alimentação não vai interferir em questão disso, mas o contexto, sim, porque querendo ou não é muito mais fácil eles terem uma dor maior nessa fase da vida, até mesmo por causa que já tem mais casos de fibromialgia. Então aí a gente já pode entrar com a cúrcuma, mesmo que a cúrcuma ela é anti-inflamatória. Ele pode Uhum. fazer o shot, aquele de manhã, que vai auxiliar nessa questão da inflamação natural que ele tem do corpo. Uhum. Certo, perfeito. A- E a outra pergunta que eu tinha feito? Já esqueci. Ai, cabeça, tá. Oh, Deus. É assim mesmo. Eu tenho alguns passos aqui que eu anotei até para ter, né, uma alimentação saudável. Eu quero só falar mais sobre eles também, porque fica mais Perfeito. claro tudo isso que a gente está falando para o dia a dia deles. Porque, assim, Sim. é importante a gente olhar um contexto geral, porque um alimento isolado não tem um poder de melhorar algo em si, mas sim a alimentação e o contexto dela todinho. Hoje a gente entende, você sabe melhor que eu, o quanto o exercício é fundamental nessa fase, porque ajuda muito até no alívio de. Eu falo que a terceira idade é algo muito mais psicológico, porque eles estão entrando numa fase em que realmente é muito novo. Então, tem um processo de envelhecimento natural, tem muitas coisas que vêm acontecendo durante todo esse tempo, né? Daí vem algumas doenças que vai descobrindo. Então, a gente entende que com o exercício físico, com a qualidade de vida melhor, ele consegue ter realmente uma terceira fase boa. E Uhum. nisso, a alimentação interfere, porque a gente tem que priorizar alimentos naturais, como frutas e vegetais, evitar de todas as formas alimentos embutidos, alimentos processados com alto teor de açúcar, aumentar muito o consumo de água e de líquidos. Nessa fase é super importante, porque vai ajudar na digestão, na deglutição, porque tem muitos pacientes nessa idade também que fica com a saliva um pouco mais ruim, não tem a Uhum. salivação que precisa, então isso já piora muito. É super importante manter o consumo adequado de água e de líquidos ter um consumo de fibras, né, que a gente já falou, que isso vai deixar ele mais saciado por um bom tempo, vai ter esse controle maior na redução do colesterol, da prevenção de câncer de cólon, de controle de glicose, que é super importante porque tem alguns casos de diabetes, né? Uhum. E aí ajuda também na manutenção do peso. Consumir a proteína, isso a gente bate muito na tecla, porque ocorre uma perda gradativa de massa muscular. Então, inserir carnes vermelhas, porque contém o ferro, que também previne anemia. E tem um grande bico, lentilha, feijão também tem. E alimentos ricos em ômega 3. O peixinho. É muito bom, pelo menos uma vez por semana, fazer o consumo de peixe porque ajuda muito na saúde delas. Tem uma substância que tem uma função anti-inflamatória, ajuda muito também na questão da redução de dor nessa fase, Uhum. porque muitas das dores que eles sentem é realmente um processo inflamatório que tem dentro do corpo. Então a Sim. cúrcuma, que é o açafrão, né, e o ômega 3 vem para dar nisso, para controlar várias doenças, como diabetes, artrite, fibromialgia também ajuda. Evitar, de novo eu falo, que é evitar o consumo de alimentos industrializados. Qual peixe você recomenda? Já já eu vou responder essa pergunta, tá bom? E E aí, gente, manda a pergunta. o mais importante também é que diminui a quantidade de sal na comida. Retire o saleiro da mesa, prefira temperos naturais, como orégano, chimichurri. Outra coisa que ajuda muito a aceitação da palatabilidade é a mudança desses temperos. Porque realmente eles têm uma dificuldade gigantesca nessa questão de aceitação. E quando vai fazendo essa troca, né, de temperos, fica mais fácil de aceitação de novos alimentos. Então, é uma fase que tem que ter todo um preparo. Mudança de forma que vai fazer os alimentos, mudança de tempero, porque também já vem a hipertensão, já tem o risco de doenças crônicas. Então, tudo isso tem que ser observado. Isso é verdade. Você tá falando aí, eu lembrei do meu pai, porque meu pai, ele já tá mudando o paladar, né? Meu pai Uhum. tem 76 anos.
E aí toda comida para ele é extremamente salgada. Então, assim, tem comida que ele não dá. E mesmo não estando salgada, a gente come e fala, pai, não tá salgado. Então ele tá trocando, ele tá querendo comer frutas, que aí ele come in natura ali, né? Não tem tempero nenhum na fruta. E acho que até pela própria mastigação também, ele tá aceitando só a frutinha ali. Minha mãe fica brava, né? Ah, agora tá fazendo dieta, não sei o quê. Mas aí eu explico pra ela, mãe, é por causa do paladar. Mas então é fazer essas mudanças de tempero já ajuda, né? Sim, porque querendo ou não, o sal ele só tem ou muito salgado ou sem sal. Quando você entra com os temperos, realmente muda o sabor da comida. Então ele não vai querer ver ou se está salgado demais ou se está com pouco sal. Ele vai querer realmente sentir o sabor que está naquela comida, descobrir do que é. Para ele, até para nós mesmos, é mais fácil de adaptação. Uhum. E outra coisa que eu tava até comentando isso com alguns amigos, né? A gente comentando sobre isso. O Covid, quando ele realmente veio de uma forma que ninguém esperava, né? Porque afetou muito o paladar. Eu mesmo, depois que eu dei Covid, eu sinto os doces extremamente doces. Tem coisas que eu não consigo comer mais. Já teve uma amiga minha que ela come sal e ela sente muito salgado. Então, isso acontece muito com o idoso também. Às Uhum. vezes, algo que ele conseguia comer, por exemplo, semana passada, essa semana ele não consegue comer porque ele já sente muito salgado. Porque tem essa troca, né, do paladar. Uhum. Sim. Eu queria te perguntar, que eu estava esquecendo, que eu acabei perguntando do superalimento para dor. Mas Uhum. tem assim, aquele que você fala assim, olha, idoso não pode ficar sem, tem que comer todo dia, tem que ter em casa. O que que seria? Eu jogo no básico. Arroz, mandioca, abóbora. A cúrcuma também é importante ele consumir de alguma forma todos os dias. Pode ser numa carne, num arroz, porque vai ajudar bastante. Pelo menos uma vez por semana o peixe. Já respondendo a pergunta Peraí, deixa eu só lembrar o nome dela aqui. Maria Laura. Peixes importantes, salmão, bacalhau, atum. Não tem uma escolha em si de qual o melhor. Mas o que eu gosto de apostar mais é esses, que são os mais aceitáveis, né? Mas o importante é o peixe, porque aí já tem uma quantidade boa de ômega 3 para consumir. Mas que eu não, que eu indico comer todos os dias é mais os alimentos energéticos, porque é algo que os idosos hoje têm muita dificuldade de ter energia para viver o dia a dia. Então é abóbora, mandioca, arroz, o pãozinho integral, iogurte natural para ajudar na proteína. Esses realmente pode fazer parte do dia a dia sem medo. Tá ótimo, perfeito. Maria, vamos falar assim, então, tipo de manhã. O que que seria ideal eles comerem? Assim, do basicão até aquele que pode montar um cardápio melhor. Olha, aposto ovo mexido, pãozinho integral. Tem muitos idosos que gostam do cafezinho, não larga. O bom do cafezinho pode ser incluído, mas desde que não seja em excesso. Porque, querendo ou não, ele tem uma cafeína maior, isso pode atrapalhar muito no sono. E a gente entende como o sono é importante nessa fase. Não só na terceira fase, mas para todo mundo. O café pode interferir, então tem que dar uma reduzida também. E até foi bom você falar isso, porque realmente todos eles reclamam do sono, né? E aí eu até falo, ah, e o café? E tem uns que falam, ah, posso tomar café 9 horas da noite que eu vou dormir. Alguma dica para fazer algo antes para preparar para dormir que vai, um chazinho, alguma coisa assim, ou até um alimento mesmo que vai ajudar mais nesse sono? Eu tenho até um ritual do sono que eu envio para os meus pacientes, que eu Ah, eu já quero. faço. Eu vou te enviar. Ele é muito bom, porque o que que acontece? O sono é a fase mais importante que a gente tem, né? Do dia. E é nele que a gente repõe toda a energia, que tem a recuperação do músculo, né? E o que que acontece? Hoje, o que mais interfere no sono é a questão do excesso de cafeína e da energização durante a noite. Então, chega 9 horas, aqui em casa mesmo eu sou prova disso. É muito difícil estar 9 horas. Gente, não tô acreditando. O Instagram caiu a live
sem notificar. Normalmente eles notificam que faltam tantos minutos para encerrar. Vou só aguardar a Maria voltar. Maria, como assim? Só aceitando a Maria. Tá dando alguma coisa aqui. Agora... Como Não assim? acredito. Tava aqui falando, como assim que caiu sem falar nada? Porque normalmente eles notificam, né? Faltam tantos minutos, não sei o quê. Exato. E do nada. Fiquei chateada porque sumiu. Não vai dar nem. Apareceu para você salvar? Não deu aqui, não apareceu a opção. Nem para mim caiu. Tô aqui chocada porque tava perfeita essa live. Mas Ah, vamos continuar da onde a gente parou, né? A gente estava falando vamos voltar para a rotina do sono. do sono. Isso. O que Vamos que é continuar importante? daí. Eu fiquei triste, mas tudo bem. Gente, eu também, eu tô aqui, o quê? Aí eu falei, acho que a Maria ficou falando, né? Aí a hora que eu vi sua mensagem, falei, não, deixa eu voltar então. Nossa, que pena, mas tá bom. Acontece. Então, a rotina do sono, o que que é importante? É você realmente preparar o seu corpo para esse momento. E é uma coisa que a gente não tem o hábito de fazer. E eu falo que a minha vida inteira, que é o que eu estava comentando, aqui em casa a gente sempre dormiu muito tarde, sempre comeu muito tarde. E é algo que dificulta muito você ter um sono de qualidade. Que nem você comentou, ah, mas eu bebo café 9 horas, mas eu durmo. Mas será que esse sono é de qualidade? Será que você acorda descansado? Será que aquelas horas que você dorme é o suficiente para você? Ou seu corpo continua agitado daquele jeito, né? Muita gente fala isso, mas depois quando você faz essas perguntas, a pessoa já para e pensa: eu acordo 2, 3 vezes à noite. E não, isso não é Uhum. normal. Um sono de qualidade, você tem que ter ali um período de mais ou menos. Agora saiu um outro estudo que fala que 7 horas é um período suficiente de sono. Antes era considerado 8 horas, né? Uhum. Agora tá saindo mais estudos, eles estão estudando isso novamente. De 7 horas já é o período ideal. Se você dormir mais ou menos que isso, pode ser que o seu corpo não vai se adaptar muito bem. Isso é na maioria dos casos. Não é uma obrigatoriedade, né? Só que o que que é importante? Vamos supor, tem que dormir todo dia às 10 horas, por causa que o horário que você acorda tem que dar o tempo certo ali, né? Vamos umas 8 horas, diminuir as luzes, ficar mais tranquilo, parar de ouvir televisão alta, ter comido antes, né, desse momento. Então você leva mais ou menos ali umas 2 horas para o seu corpo relaxar. O que eu gostava muito gosto, né, de passar para os meus pacientes é que, por exemplo, se você tem que dormir às 10, 8 horas, toma um chá de camomila, toma um chá de erva Uhum. doce. Isso fica sendo a sua ceia. Aí você come mais ou menos umas 7 horas, umas 8 horas você faz o consumo desse chá, né? E aí você já começa a preparar para dormir de verdade, para descansar, para ter esse momento para ele. Porque isso é muito importante, coisa que quase não fazem. Hoje você vê todo mundo ir para a cama com o celular. Tá dando travadinha, né? Acho que parou a live de novo. Não, tá demais hoje. Mas a gente não vai nos abater. Não vamos desistir. Não, vamos ficar plenas. Mas só voltando mesmo para a gente falar sobre isso, né? Que isso é muito importante ter esse ritual todos os dias. Porque quando você começa a fazer isso, seu corpo acostuma que você tem uma rotina. E ter uma rotina pro corpo hoje é muito importante. Tanto que a gente que fala muito sobre isso na questão dos exercícios, né? Se você tem uma rotina de treinos e você falha um dia, começa a ir falhando, seu corpo vai entender que você já não precisa mais daquilo, então já vai se tornando um corpo mais preguiçoso. A rotina do sono tem que ser feita da mesma forma. É algo essencial. E é muito bom você falar. Outro dia até comentei isso com a paciente, né? Que ela fez uma cirurgia com muitas dores e dos remédios não fazendo muito efeito para dormir também. Aí eu até mandei uns vídeos, né? De chá.
E aí ela falou assim, eu não acredito. Mas então funciona, né? Fazer o chazinho funciona, Muito, dá certo. muito. A questão é que a pessoa também bebe café o dia inteiro e que aqui no primeiro dia toma um chá e já funciona. Isso não acontece. Porque com produto natural, ele tem um processo um pouco diferente do que com remédio. O remédio, a gente entende que ele realmente atua no nosso sistema nervoso central, então ele tem uma absorção mais rápida. Por isso que quando você toma um remédio para dormir, é assim, coisa de 10, 15 minutos. Com o remédio natural, não é assim, porque seu corpo tem que entrar em um processo. Não é só você tomar o chá e você acha que 10 minutos você vai capotar e ter um sono de qualidade. Então, é uma rotina. O chá ele auxilia para te acalmar, para você ficar tranquila, por causa dos componentes que ele tem. Ele não vai fazer em si você dormir em 10 minutos. Então é bom ressaltar isso, porque muita gente toma chá achando isso, que você vai dormir com em 10 minutos. Mas funciona. Uhum, perfeito. E quer continuar no seu programa? Como que tá? Travou de novo. Ah, não acredito. Eu perguntei se você quer continuar no programa que você montou, como que tá? A gente conseguiu falar dele todo. Só Então aí teve uma vamos. coisa que não falou, que são uma parte de suplementação que eu coloquei. Porque, assim, qualquer suplementação, ela deve ser orientada, né, por médico ou nutricionista. Por quê? É como a gente estava conversando. Cada caso tem uma especialidade. Não adianta eu indicar uma porcentagem, né, uma quantidade de proteína a ser consumida todo dia, mas um paciente é um paciente renal. É um paciente que já tem um histórico aí diferente. Então, a suplementação, ela tem que ser observada. A gente consegue, com a alimentação, trazer uns benefícios, mas em caso de suplementação, ela precisa ser orientada por um médico ou nutricionista, porque a gente precisa verificar todo o histórico do paciente para entrar com essa suplementação. Porque às vezes algo que a pessoa acha que pode fazer bem vai trazer um dano pior. Mas na terceira idade, tem algumas suplementações que é bom verificar, né, já com o médico, com o nutricionista, com a pessoa que te acompanha, que é no caso a proteína, zinco, o ferro, vitamina D, cálcio e vitaminas do complexo B. Esse montante deve ser observado já a partir dos 60 anos. Tem que fazer um exame para ver como é que tá essas vitaminas dentro do seu corpo, se não tá precisando repor. Porque com a falta dessas vitaminas, vem a indisposição, vem o cansaço, pode gerar algumas doenças por causa disso. Então, sempre tem que ter uma rotina alinhada junto com o seu médico de acompanhamento, de exames para ver se tá tudo em dia. E só uma perguntinha. Igual eu estava te falando, tem paciente que está muito difícil para comer, às vezes não quer comer de jeito nenhum. Alguns foram, né, prescritos a suplementação. Mas Uhum. naqueles que ainda não têm acompanhamento, não foi no nutricionista, o que que eles podem fazer assim? Ai, por exemplo, hoje não estou com vontade de almoçar, não quero almoçar, não pedi marmita, não fiz almoço. Tem algo que eles podem comer para que se saciem e recebam assim, uma parte de nutrientes? Tem algo assim? Não, então faz Sim. isso daqui que pelo menos não vai ficar com fome ou não vai perder energia. Uhum. O que é que eu indico muito nesses casos? Ou ele faz uma saladinha de fruta, come alguma fruta com iogurte e granola. E também eu Uhum. gosto muito de indicar o mingau de aveia. Porque o mingau de aveia, por mais que seja um alimento mais que muitas pessoas não julgam tão bem, por questão da aparência, né, e tudo mais. Porque realmente ele não fica bonito o mingau de aveia. Mas ele tem muito nutriente, ele tem muita energia. Então, o que eu gosto muito de indicar é o quê? Faz um mingau de aveia, pica a frutinha, coloca um pouquinho de mel, fica uma delícia. Então, para aqueles pacientes que já não querem mais comer, que já não tá com um pouco mais de dificuldade de deglutir também, isso, tipo shake também. Pode misturar aveia com banana e leite. Pode fazer realmente uma espécie de shake nesses dias que tá mais. Agora não, porque agora tá bem friozinho, né? Mas nos dias que Aham. tiverem mais calor, pode bater isso com um pouquinho de gelo. Porque tem Uhum. muito idoso também que ele tem mais dificuldade disso. Então, quando você mistura com gelo, por ficar mais geladinho, é mais fácil, é mais gostoso para ele. Interessante saber a questão do gelo, que eu também não conhecia. Que realmente, às vezes, eu comento, não com todos, né? Vai depender da questão
de como que tá essa deglutição, às vezes eu falo de colocar algum, é, não surfactante não, espessante, né? Uhum. No líquido para melhorar essa deglutição, Uhum. para facilitar, né? Então, o gelo, é mais ou menos isso. Pode ser também. Tem muita gente. Eu gosto de indicar muito também você fazer os gelinhos de fruta mesmo. Bate o suco de fruta, faz os gelinhos e coloca na água. Fica tipo uma água saborizada. Aham. Ah, uhum. Entendeu? É, Que aí porque eles não também têm fica dificuldade de beber água, né? muitas. Tem muitos casos. Pode misturar com um pouquinho de limão. Porque ele tem que realmente ir adaptando o que ele consegue, o que ele vai gostar. Não tem como fugir disso. Essa fase é uma fase de adaptação. Então, se ele tiver uma dificuldade e não quer comer aquele dia, não adianta forçar. Porque se forçar é Uhum. que nem criança. Vai fazer birra, não vai querer, vai ficar emburrado e vai acabar gerando um estresse mais desgastante nessa fase, né? Sim, verdade. Gasta tanto pro, por exemplo, cuidador, ele, né? Aí que vai perder o apetite mesmo, né? E emburra e não quer comer mais nada o resto do dia. Então, realmente, essa Uhum. fase é uma fase que a gente precisa olhar muito para a questão emocional. O que que vai causar ali naquele momento se eu forçar ele a comer isso? Será que se eu forçar ele a comer isso, se ele comer forçado, ele vai querer comer de novo depois? Entendeu? É. Isso precisa ser avaliado. Porque na fase da terceira idade, é você ter todos esses olhares, mas olhar humano para o paciente. Uhum. Uhum. Perfeito. Então vamos só para a gente encerrar, antes que o Instagram boicote a gente de vez. Vamos. Você falou da questão do café da manhã, o Uhum. almoço lá, rapidinho, basicão. O que que é importante ter na hora do almoço? Verdura pode ser cozida porque aí fica mais fácil para mastigar também, para engolir, mas um prato colorido, porque idoso também é muito visual. Então, quanto mais colorido for aquele prato, é mais fácil para ele querer comer. Então, Deixar ele se servir também, né? isso, deixar isso servir, que ele vai saber. é, Meu pai tem dia que só serve para comer se for coxinha. Tá vendo? O pai dela só quer comer coxinha e a gente vai poder fazer o quê? Infelizmente, esse caso tem, tipo, olha, a gente pode negociar. Te dou a coxinha aqui, mas à noite você vai comer um prato, uma refeição mais elaborada. A gente pode combinar aqui de mais na tarde a gente faz um brócolis para você com queijo, um franguinho um grelhado ou picadinho. Então vai ter que fazer uma negociação aí, porque só viver de coxinha também, aí não dá. Né? Eu adorei a negociação. A gente teve o módulo da pós de cuidados paliativos, e aí o professor pegou e falou isso. Ele falou assim: olha, né, a pessoa tá lá no fim, nas últimas, para que que eu vou ficar brigando, né? Quer comer coxinha, come, quer comer pizza, come, quer beber cerveja, bebe. Vai ser agora que vai mudar alguma coisa na vida dessa pessoa, né? Então, assim, O cuidado adorei essa questão de paliativo, ele me falar isso, lembra né? muito essa questão. Porque, assim, tudo bem que a gente não vai liberar tudo para um paciente de Aham. terceira idade, mas a gente tem que prezar uma qualidade de vida para ele também. O paliativo a gente ainda aceita porque realmente a gente já entende que aquele momento ele é para cuidar dele, para fazer as vontades dele. Mas da terceira idade a gente tem que ter um pouquinho mais de malícia para lidar, porque realmente não é fácil. É você ter que lidar com ali algo novo todo dia sem saber o que pode esperar. Só que tem a fase da negociação. Olha, a gente pode fazer isso, eu te dou isso aqui, mas à noite a gente pode fazer dessa forma. O que que você queria comer à noite? A gente pode testar isso aqui. Olha, eu vi uma receita nova. Eu vi ali um caldo de abóbora que eu tenho certeza que você vai gostar. Levar ele para cozinha às vezes, para ajudar também, para ver, né? Isso ajuda bastante na questão dele mesmo querer ter algo novo. Eu falo isso muito, assim, alguns homens, né, já nunca foi de ir para cozinha, né? Então agora é complicado. Mas assim, para a maioria das mulheres e algumas que já estão se dependentes, eu falo, leva sua mãe para cozinha, põe ela nem que seja para cortar alguma verdura ali, né? Para participar, porque é um momento de inclusão também, né? Sim. De estar todo mundo conectado. Então vamos para o próximo. Então, antes da físio, o que que ele tem que comer? Gosto muito de receitar a questão da fruta mesmo, com granola, porque é algo que vai ser mais fácil dele digerir, né?
Pode ser uma fruta com granola, pode ser um pãozinho com ovo mexido, ou uma torradinha com requeijão, ou algum ovo cozido também, caso o paciente goste. São opções que vai dar mais energia e uma sustância para eles. Ou até mesmo o É. shake. O shake também é uma boa estratégia. Pode bater ali aveia com leite, alguma fruta e mel. E tem um horário máximo, assim, comer até tal hora, não? Eu, Idoso. você fala antes de dormir ou antes do treino? Não, eu falo assim, pensando já no final do dia mesmo, Ah, tá. né? Então, Então, tipo, vai comer só até 6 horas. Não, vai comer até 20 horas. Tem alguma como diferença? normalmente idoso ele dorme mais cedo, eu falo que até pelo menos ele é bom ele jantar até pelo menos umas 7 horas, até porque a digestão dele é mais lenta. Uhum. Então, é o que a gente observa muito, né? É um período ali de até 7 horas. Na maioria dos casos, quando passou desse horário, já pode gerar durante a noite uma indigestão, ele não vai conseguir dormir direito, então até as 7 horas ali é um horário ideal. A Maria tá perguntando, e gemada? A gemada também ela é boa para sustância, só que o ovo cru não é recomendado. Então, pro idoso eu já não acho legal ofertar. Porque pode ter muitas substâncias que ali vai poder causar alguma indigestão no estômago. Ela é muito forte também pro ovo ser cru, né? Então, pro idoso já não é recomendado. Perfeito, perfeito. Maria, amei, amei. Gente, a gente está perto de encerrar. Nossa primeira live foi mais de 30 minutos e o Instagram deu um Aí, baile aqui não na nos gente, avisou. né? Um absurdo, que estava maravilhosa. Ela, para quem perdeu o início, ela falou tanta coisa legal. Ela falou agora da vitamina C de novo, que ela tinha falado no início. Falou das emoções que ela falou no início. Tava muito bacana. Mas quem está aqui agora, se tiver alguma pergunta, aproveita antes que o Insta corta a gente de novo, a gente já está preparando para encerrar mesmo. Cris, inclusive, para quem quiser, eu posso disponibilizar aquele material, tá bom? Que a gente falou aqui na live. Eu disponibilizo para você, você envia para a pessoa. Eu vou Gente, dar, o material tá ótimo. eu vou Eu melhorar dei ele, uma lida. porque ele tá bem resumidão, né? Vou dar uma melhorada nele, você envia. Porque é bom Perfeito. Eu já até passei para os meus pacientes, né? Chamei eles para entrarem. Mas é aquilo que você falou, a maioria não tem acesso ao Instagram, depende do filho, depende do neto. Mas aí eu queria tanto ter salvo essa live para enviar para eles, porque tá riquíssima, foi riquíssima. essa Depois a gente vai ter foi muito gravação boa. nós duas falando a mesma coisa para Vamos fazer salvar uma isso aula aqui. pro YouTube. Pois é, menina, eu querendo movimentar. Tava vendo a última live que eu fiz foi em outubro do ano passado. Então, olha quanto tempo que eu fiquei sem fazer live. Quando eu faço uma que foi show, acontece. Foi, não foi, Maria? Foi maravilhoso. Eu Foi muito também bom. amei. Gostei muito Amei. Eu dessas adoro fazer conversas que esses temos. bate-papos assim, porque é enriquecedor mesmo. Maria, Muito. mas assim, de todo jeito, o paciente tem que precisa procurar é, o apoio nutricional, né? Então, assim, Sim, independente da idade, de como ele esteja, tem que passar para o nutricionista, né? A sim, gente super faz importante. essa live, essa discussão para facilitar a vida deles, mas é super importante, né? Igual você falou, tem que ver a questão de como que tá esse aporte nutricional, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, né? Ela tem as suas particularidades, ela tem que ser observada com detalhes. Porque é nos detalhes que a gente tem o sucesso. Então, por isso que eu falo, tem muita coisa que sim vai conseguir, né? Que a gente vai conseguir ajudar passando essas informações. Só que quando a gente pega um paciente e olha ele, a vida dele ali, todos os detalhes que a gente proporciona para ele, a gente consegue um sucesso muito maior nos resultados. E até na melhora de qualidade de vida mesmo, porque nessa fase a gente preza muito a qualidade de vida que ele tem. Sim, perfeito. Não, eu já vou chegar falando para todo mundo, ó, dá físico, comer tal coisa, antes de dormir já vamos tomar o chazinho Eu vou e te vai mandar dar o tudo. ritual do sono, viu?
Manda mesmo. Gente, ó, então são dois materiais para quem quiser, que é o Ritual do Sono, que a Maria falou. Quem perdeu essa parte também foi maravilhosa, as dicas que ela deu, e faz todo sentido. E o material que é as orientações da Nutri, algumas orientações, algumas informações para idoso, tá? E quem quiser mais informação de nutrição, segue a Maria lá no Insta dela que vocês vão ficar sabendo de tudo. Já marca sua consulta com ela. Eu também estou precisando para queimar o buchinho aqui. Você falando um Ah, negócio de ir para eu tô academia, eu... Olha acompanhando, eu aí, ó. tá indo bem. Olha. Então, um beijo, Maria. Obrigada mesmo, viu? Você ter aceitado o convite. Eu amei. Que Valeu isso, super eu a que pena agradeço. mesmo. E eu vou tentar recuperar. Vou mandar mensagem pro Instagram. Quero a minha live lá que estava ótima. Não, eu vou tentar Já tá recuperar. recuperada, ela realmente ficou muito boa. E brigadão, viu? Brigadão todo mundo que participou. Maria, obrigado pela... Maria Laura, a outra Maria, pelas perguntas também. Ajudou bastante a gente aqui. Todo mundo que ficou, que participou, que mandou beijo e abraço e tudo mais. E Obrigada, a gente Maria. segue à disposição, viu? Pode deixar, vamos fechar as parcerias aí. Ó. Se alguém falar quero Nutri, ó, vai lá na Maria. Obrigada, Cris, de coração. Obrigada a Amei a você. Fica com vivência. Deus. Tchau, tchau. Um beijo, tchau.